O que mudou, galera, já dessa saída do Rui Costa e a chegada do Rafinha? Eu vou falar para vocês o que mudou e aí você comenta se você concorda comigo ou discorda, tudo bem, não tem problema nenhum. Importante que a gente chegar aqui ao melhor para o São Paulo. Bem, Rui Costa, ele tratava da renovação do Calleri, inclusive com valores maiores do que o São Paulo depois propôs com a chegada do Rafinha. E aí você vê que o Rafinha, se a gente olhar por essas decisões, né, galera, é que o Rafinha tomou algumas decisões diferentes do Rui Costa. O Rui Costa, até se fala, a imprensa se fala que o Rui Costa teria oferecido um contrato lá de 4 anos. A ideia era de 4 anos para o zagueiro Domingos Duarte, né? O Rui Costa trouxe o Vitor Sá com um contrato de 3 anos e meio, exatamente. Entre outros contratos já na gestão do ex-presidente, os contratos absurdos de jogadores veteranos com contratos longos. A chegada do Rafinha permite uma mudança de postura do São Paulo no mercado. O São Paulo chega com o Aurélio Buta, já com o Rafinha negociando, né, um contrato de 1 ano. Inicialmente, eles queriam 2 anos direto, aquele 2+1 famoso do Rui Costa, né? Mas o Rafinha negocia, o São Paulo negocia, então, 1 ano de contrato com mais um depois batendo metas. O Domingos Duarte, que inicialmente tinha rejeitado uma investida do São Paulo, pediu desculpas e aceitou a oferta menor do São Paulo, com 2 anos de contrato, com possibilidade depois de renovar para mais um. Então seriam 3, não 4, que na gestão Rui Costa seria 4. Já com o Calleri, o São Paulo oferece um contrato, valores menores do que ele pediu, valores inferiores, está travada porque o Calleri, isso é o que se fala na imprensa, né? Eles pediram mais grana ali, o staff do Calleri pediu mais grana. A renovação do Lucas, que tinham conversas bem promissoras também com o Rui Costa, nesse momento estagnada, até que ele se recupere e ver se tem condições depois de renovar contrato, para ver se ele vai continuar. É outra história que eu creio que o Lucas também não tem pressa para renovar com o São Paulo, pelo menos veja assim. O próprio empresário dele falou disso, né? Vamos esperar mais um pouco lá para frente, depois a gente toma a decisão. Mas o que a gente olha hoje é o São Paulo nesse mercado, né? As contratações do São Paulo. Então, assim, eu até vejo, tá, como positivo, galera, essa movimentação do São Paulo. Ok, saiu o Alan Franco, que se a gente olhar dentro de uma realidade do futebol mesmo, assim, um time estruturado, um time que sabe, um clube que sabe o que está fazendo, não dispensaria o Alan Franco por empréstimo, talvez já venderia o Alan Franco, então. O São Paulo empresta por 1 ano e coloca lá a opção de compra. Tem a vontade do jogador de sair também. O Alan Franco quer sair do São Paulo. Beleza, então quer sair do São Paulo? Alan Franco, você tem uma multa, então paga a multa, você sai do São Paulo, então você vai ser vendido ou a gente vai fazer uma rescisão. Tudo bem, mas o São Paulo ele se vê nessas situações porque o ex-diretor do São Paulo também deixou a chegar a isso. A gente sabe a situação do Arboleda, o que foi, gente. O Arboleda, dentro de uma realidade assim, de um clube estruturado, organizado, o Arboleda nunca mais vestiria a camisa do São Paulo. Já falamos sobre isso, mas hoje ele está reintegrado ao São Paulo. E as saídas, né? Antes de falar dessas saídas, eu quero falar para você aqui, olha só como um detalhe importante, um detalhe que às vezes passa despercebido, mas faz uma tremenda diferença lá na frente. Um garoto do sub-12, sub-13 do São Paulo, Enzo Gabriel, né? Moleque liso. Se fala que era um fenômeno da base, o novo Neymar da base. Diz que o moleque arrasa. Eu já vi vídeos dele por aí. Comparações absurdas assim com outros jogadores, mas muito habilidoso mesmo, um garoto de 12, 13 anos, mas muito driblador, muito técnico, fazedor de gols. Enfim, 12, 13 anos, ele deixou o São Paulo. Ele jogava no sub-12 do São Paulo. Mas é sub-12, olha só, calma lá. O Hendrick era sub-12, Rodrigo era sub-12, todo mundo foi um sub-12. Então, se muitas vezes um clube ele não tem essa visão de futuro, lá na frente ele vai perder muito mais. Na verdade, o Neymar já foi um sub-12 uma vez, Ronaldo Fenômeno foi um sub-12. O que eu estou falando aqui é de oportunidade. O que eu digo é o seguinte, o Enzo Gabriel, que está aí repercutindo, olha, o São Paulo deixou escapar mais uma joia. Ele postou aí nas redes sociais, acredito que tenha sido seus familiares, ok? Que postaram ali, o pai ou a mãe, postou ali que um novo ciclo se encerrou, se encerra um ciclo tal. Ele
desde de 2024, acho que 2024 no São Paulo, quer dizer, 2 anos ali de São Paulo. Ele encerra um ciclo, vai ter aí um novo desafio na sua carreira e tal, mas o que chama atenção aqui, como que o São Paulo perde um garoto de 12 anos que todo mundo quer, promissor, e o menino vai embora, enfim, se lá na frente ele se tornar um craque, um novo craque do futebol mundial, vai se falar, ó, o São Paulo perdeu essa joia. Muitas vezes pode ter sido também que aconteceu a mesma coisa do Endrick. Olha, o pai dele pediu um trabalho, uma casa, um carro, sei lá, pediu um salário maior ali, a gente não sabe. O que a gente sabe hoje é um clube bem estruturado, na minha opinião, não perderia o Enzo Gabriel, tá? Manteria o Enzo Gabriel. Esse menino ele pode aparecer no Flamengo, no Palmeiras, no Cruzeiro, vai lá para a Europa, sei lá, porque ele não tem contrato profissional ainda. Para a Europa agora não vai, mas de repente os familiares vão, entendeu? Não como uma contratação, porque eles ainda não têm contrato profissional. Ele ainda não tem 16 anos, ele tem 12 para 13 anos. Então, o que mostra o que o São Paulo hoje, não é que o São Paulo maltrata a galera, é que o clube também não tem grana. O São Paulo chegou a essa situação, não tem grana, não tem condições hoje, por exemplo, de manter uma joia dessa. Por quê? Vem um Palmeiras cheio de endinheirado, vem lá o Palmeiras e leva o Alan Barcelos do São Paulo. Aí tem um garoto lá no Sub-12 do São Paulo, por exemplo, o treinador Alan Barcelos fala, pega aquele fenômeno. Olha, ele ganha tanto lá no São Paulo. Chega o Palmeiras, oferece 10 vezes mais, porque eles sabem que lá no futuro eles vão ganhar muito mais. Então, o São Paulo que vai dispensando jovens promessas também, Cotia, muitas vezes é porque não tem condições mais de segurar essas jovens promessas aí. Mas muitas vezes tem condições, só que os empresários, né, que mandam lá em Cotia e mandam no São Paulo, eles pegam e colocam onde eles querem. E o São Paulo hoje não é atrativo para empresário nenhum. Quer dizer, é atrativo para eles ganharem dinheiro, né? Não para os... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. O São Paulo se reapresentou no último domingo no Super CT. Teve final de Copa do Mundo, mas também teve reapresentação do elenco. Aí, realmente, começamos a preparação para o confronto contra o Atlético Paranaense. O jogo que acontece na próxima quarta-feira, lá em Bragança Paulista, às 9h30 da noite. Esse jogo, inclusive, terá transmissão da TV aberta. E aí, neste treinamento, podemos ver a possibilidade de Sabino estar de volta ao time. O elenco folgou, né, no sábado, teve os 2 jogos treinos na sexta-feira. O São Paulo venceu o primeiro contra a Ferroviária por 1-0 e também acabou empatando em 1-1 contra o Mauaense, mas aí jogou só praticamente um time sub-20 daqueles que estão no profissional, mais o acréscimo do Newton e também do Carlos Coronel. E aí o São Paulo teve a folga no sábado e no domingo já começou a preparação. Aí o São Paulo treinou domingo, segunda, terça, quarta é o jogo. Treina quinta, treina sexta, treina sábado e domingo enfrenta o Flamengo já. Já vai ser porradão, já voltaremos para a borracharia. E aí o Sabino tá recuperado de uma lesão na coxa, na parte posterior da coxa direita. Ele treinou normalmente com os companheiros, tá? E aí fica a questão, durante a intertemporada com a ausência do Sabino e também com essa saída do Alan Franco, a dupla de zaga durante toda a intertemporada acabou sendo Rafael Tolói e Arboleda. Arboleda pela direita e Tolói pela esquerda, com Isaac e o Osório trabalhando ali numa equipe reserva ou numa outra equipe alternativa. Com o Sabino retornando, será que o Sabino vai já começar como titular ou o Dorival vai segurar um pouquinho, vai apostar no Rafael Tolói na partida contra o Atlético Paranaense? É o que vamos aguardar e até lá vamos também apurar mais detalhes, mas o Sabino está de volta. Hoje, no departamento médico do São Paulo, está apenas Lucas Moura. E o Lucas Moura só tem previsão para retornar só em novembro. Então, Dorival tem praticamente todo mundo à disposição, não tem problemas médicos, não tem problemas físicos. Vamos aguardar para ver o que ele vai preparar para esse confronto, tá bom? Como é que tá a sua expectativa? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Para a gente avançar e a gente trazer mais detalhes, como que o técnico Dorival Júnior, ele entendeu que foi essa intertemporada? O São Paulo teve 6 jogos treinos, né? Aí só para eu não perder a conta. O São Paulo empatou com o Grêmio Mauaense, com o Red Bull Bragantino e com o Juventus da Moca. E acabou vencendo Ferroviária, Santo André e Primavera.
na visão da comissão técnica, esses jogos treinos na intertemporada, toda essa parte de intertemporada, na visão deles foi muito positiva. Isso porque o time conseguiu se recuperar fisicamente, vários atletas que vinham se queixando de dores, de desgaste, eles conseguiram fazer trabalhos específicos para melhorar a física de cada atleta, alinhado também depois com a parte técnica e principalmente com a parte tática. O Dorival conseguiu entender que esse período de longo, né, de pausa por conta da Copa do Mundo, ele conseguiu trazer a sua metodologia. Ele conseguiu fazer com que nos treinamentos e nos jogos treinos, mesmo em jogos onde não houve um resultado de vitória, que o time conseguiu se comportar da maneira que ele pretende, que ele conseguiu fazer alguns encaixes importantes, que ele conseguiu fazer com que os jogadores entendessem como que será a metodologia daqui para frente. Então há um otimismo muito grande por parte da comissão técnica de realmente conseguir fazer com que esse segundo semestre do São Paulo seja ao menos mais tranquilo. Lembrando dos objetivos que o técnico Dorival Júnior e a sua comissão técnica, alinhados com o departamento de futebol, conseguiram conversar, de que a expectativa do São Paulo ficarem pelo menos entre o sexto até o sexto colocado do Campeonato Brasileiro e chegar à final da Copa Sul-Americana. Será que o São Paulo vai conseguir? Pelo menos internamente há uma sensação de que o trabalho foi feito. O que tinha que ter sido feito, foi feito. A ver se o campo também vai falar que isso aconteceu, tá? Flor do Morumbis, o Negrutti não tá mais no CT da Barra Funda, tá? Ele já foi liberado, já está a caminho do Atlético, ele resolveu todas as pendências, ele vai passar por exames médicos provavelmente nessa segunda-feira, no mais tardar na terça-feira, o Negrutti já vai ser anunciado como novo reforço do Atlético. Empréstimo de 6 meses, sem opção de compra, atrelado a metas também, caso ele bata o número de jogos, o São Paulo consegue faturar uma graninha aí com esse rendimento do Negrutti lá no Atlético. Lembrando que ele tem contrato com o São Paulo, contrato longo com o Tricolor Paulista, então a ideia neste primeiro momento é só ele ter rodagem lá mesmo para buscar mais minutagem e poder retornar talvez em 2027 com um pouco mais de experiência. Outro jogador que pode estar de saída do São Paulo para uma equipe da Série B nos próximos dias é o atacante Paulinho. O Avaí é um clube que está interessado na contratação do jogador, tem outras equipes também do futebol da segunda divisão do futebol brasileiro que também estão monitorando a situação do Paulinho. A expectativa dos seus agentes é de até no mais tardar no final de semana eles já conseguirem encaminhar alguma negociação. O Avaí prometeu nesta segunda-feira enviar uma proposta oficial ao São Paulo visando um empréstimo gratuito sem opção de compra e um empréstimo também por 6 meses. Em um primeiro momento o Avaí gostaria de partilhar os salários do jogador, mas o São Paulo gostaria que em um primeiro momento também o Avaí assumisse 100% da totalidade dos vencimentos do jogador, que não ganha lá um dos maiores salários, muito longe disso. Então a expectativa é de nessa segunda-feira a coisa caminhar, a coisa andar, para que o Paulinho possa pelos próximos 6 meses jogar pelo Avaí. A gente trouxe sempre com as nossas fontes, tentando ao máximo possível trazer a maior credibilidade possível de que, diferente de Young, Belém, Cédric, o Paulinho é o jogador que o São Paulo conta para o ano que vem. A expectativa do São Paulo é justamente fazer esse empréstimo de 6 meses. A mesma coisa com o Negrutti, deles disputarem, terem espaço numa segunda divisão para poderem retornar até como reforços caseiros para a próxima temporada. O Paulinho tem treinado em horários alternativos e em um primeiro momento não faz parte dos planos do técnico Dorival Júnior. Isso independe da saída de Gonzalo Tapia, tá? Sobre Gonzalo Tapia, a expectativa de São Paulo e staff é de uma concretização de negócio até no mais tardar na terça-feira. Até o técnico Dorival Júnior deve deixar a Tapia de fora da partida contra o Atlético Paranaense, caso o jogador não chegue a um acordo com o Columbus Crew. Já a gente trouxe com exclusividade e reitero de que já há um acordo entre Tapia e Columbus Crew. O jogador vai receber uma pequena valorização salarial referente ao que ele recebe hoje no São Paulo Futebol Clube, só que a equipe estadunidense ele quer manter aquelas conversas anteriores de um empréstimo gratuito e uma opção de compra de 1,5 milhão de dólares. O São Paulo está tentando 500 mil
à vista como taxa de empréstimo, até do que eu pude apurar com o staff do jogador. Esse não seria o principal empecilho do clube estadunidense, seria mais a opção de compra que o São Paulo está tentando jogar para 2 ou 3 milhões de dólares. Mas, pela vontade do jogador e pela força que o staff tem feito também para que o negócio possa sair, existe uma expectativa do Columbus Crew acabar respondendo oficialmente a proposta do São Paulo, a contraproposta do São Paulo, topando os termos, e aí sim o negócio acabar acontecendo. Existe uma forte expectativa para que nessa segunda-feira isso tudo tenha um desfecho positivo, e é bem possível que, se não acontecer esse desfecho até quarta-feira, aliás, possível ou não, a gente pode praticamente cravar que o Gonzalo Tapia sequer estará no banco de reservas na partida em Bragança Paulista. Beleza? Você está ansioso para essa saída de Gonzalo Tapia? Quero muito saber o que você acha dessa saída aqui nos comentários, tá? Para a gente continuar nessa toada, nessa pegada de saídas, o lateral direito Cédric Soares ainda não conseguiu um novo clube no mercado. O lateral direito tem buscado alternativas, o São Paulo tem tentado, ao lado de empresários, buscar uma alternativa para Cédric Soares. Internamente, o São Paulo alega de que o jogador não voltará a treinar com o grupo, independentemente se conseguir ou não um novo destino. Em um primeiro momento, o staff São Paulo alinharam o seguinte: você está liberado para procurar um novo clube. Quando você procurar esse novo clube, a gente rescinde de maneira amigável. Porém, mesmo assim, até o momento não chegou uma proposta oficial forte, não chegou a um acordo com nenhum outro clube, mesmo com algumas sondagens e com alguns clubes sinalizando uma possibilidade de conversa. Com isso, São Paulo e staff alinharam um novo termo. Olha, até por um empréstimo de 6 meses a gente está topando para manter o vínculo. Não há uma possibilidade de rescisão de contrato em um primeiro momento, porque o Cédric acabou ficando mais de 1 ano sem jogar. Então o Cédric também quer realmente ter uma segurança de que ele tem um contrato vigente, que ele tem um clube onde ele tem um vínculo registrado. E aí depois que ele conseguir realmente fechar um negócio, fechar um acordo com um novo clube, a depender dos objetivos do novo clube, aí sim ele chama o São Paulo para rescindir de maneira amigável. O São Paulo, fato é que ele está completamente fora dos planos, o técnico Dorival Júnior não conta com o jogador, e aí agora a diretoria tem tentado buscar esse novo destino para deixar um pouquinho o espaço na folha salarial do São Paulo Futebol Clube. Lembrando que o Cédric tem contrato com o Tricolor Paulista até dezembro de 2027. Então tem esses 6 meses do ano, mais um ano completo do ano que vem. Então, pelo menos por enquanto, não há uma solução muito clara para o futuro de Cédric Soares, tá? Ó, Negruti, beleza, galera? Outra informação muito importante é de que teve mais um jogador oferecido ao São Paulo com rodagem internacional. O Renato Sanches, vocês lembram dele? Aquele mesmo Renato Sanches que surgiu como, uma super estrela na equipe do Benfica. Chegou a ser negociado com a equipe do PSG e tudo mais, mas ele nunca foi aquele jogador que todo mundo imaginava que ele fosse. Porque quando ele surgiu, era um garoto muito jovem, que já dominava o meio de campo, um português assim de um nível completamente absurdo, mas ele nunca conseguiu alcançar esse nível que se esperava dele. Chegou à Copa do Mundo com a seleção de Portugal, foi pro PSG, como eu falei, né? Mas é um jogador que está livre aí no mercado e foi oferecido a algumas equipes do futebol brasileiro, e a gente obteve a informação de que o São Paulo é uma dessas equipes, né, rapaziada? É um jogador que seria mais um nome ali para esse meio de campo, né? Mais um nome ali para esse setor que já é completamente recheado de muitos jogadores, né? Tanto que o próprio Negruti acabou sendo emprestado, né? E vem surgindo outros garotos da base, como o Jordan, né? Como o Hugo, né? Jogadores que fazem essa mesma função. Contratou o Newton, além de considerados titulares. Pablo Maia, Marcos Antônio, Bobadilha, Danielzinho. Então, a posição de volante do São Paulo é uma posição que tem muitos nomes, né? Mas quem sabe aí, né? Se não seja considerado uma oportunidade de mercado. Como eu falei, livre, é um jogador que vai sim receber um salário alto até pelos clubes a qual ele jogou a sua carreira, né? Então, eu quero saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham sobre o Renato Sanches ter sido oferecido ao São Paulo, né? Tem alguns grandes nomes sendo oferecidos ao futebol brasileiro, né? Nos últimos dias falamos sobre o Icardi, né, rapaziada? Agora a gente fala sobre Renato Sanches, jogadores aí com rodagens interessantes, internacionalmente falando, né? Em grandes clubes do futebol europeu. O próprio Icardi, né, tem 33 anos de idade, seria uma baita de uma negociação para qualquer equipe aqui do futebol brasileiro. É um jogador que é de um nível sinceramente absurdo, né? Com certeza chegaria e muito bem para cá, né? Mas São Paulo não tem todo esse
poder financeiro para fechar a contratação. Renato Sanches já é um pouquinho mais dentro da realidade, mas ainda assim não é uma negociação vista como tão fácil assim, beleza? Então vamos deixar aí nos comentários as opiniões de vocês. Quero saber o que todo mundo tá achando sobre como o São Paulo tá trabalhando nesses últimos dias. Falamos por enquanto sobre 4 chegadas, né? Newton anunciado, Vitor Sá anunciado, esses dois inclusive já treinaram. Domingos Duarte e Aurélio Guta, né? Os dois próximos a serem anunciados. Saídas já confirmadas, né? Nós tivemos aí Yang no Portimonense, já tivemos Alan Franco no futebol mexicano, Tapia próximo a sair, Negruti agora confirmado no Atlético, Paulinho muito próximo do Avaí. A negociação ela até deu uma travada porque chegou uma outra proposta, né? Mas estamos falando aí sobre muitos jogadores deixando a equipe do São Paulo. Belém, né? O zagueiro que chegou aí não lembro agora para onde ele foi, mas ele já bateu e voltou, né, rapaziada? Então, o Belém é uma situação muito complicada também para a equipe do São Paulo, né? Um jogador que tinha até surgido bem, a gente imaginava, falar, pô, o Belém vai ser muito bom jogador e tudo mais, mas ele nunca também conseguiu ter aquele espaço. O São Paulo passou por momentos complicadíssimos com o zagueiro antes da pausa para a Copa do Mundo e nem assim ele era sequer relacionado para as partidas, né? O São Paulo precisando ali, de qualquer maneira, de um zagueiro, né? O Arboleda afastado, o Sabino machucou, aí não sei quem foi para o Dória machucou, foi embora, o Tolói machucou, aí a gente precisando de zagueiro, né, e tendo que recorrer, obviamente, a Igão, o Isaac, o Osório, né, que são garotos bem mais novos que o Belém, né, e nem assim ele era sequer relacionado para as partidas, né, rapaziada? Então, quero saber a opinião aí de vocês, o que você acha sobre o futuro do jogador. O Belém é uma pessoa muito boa, rapaziada. Quem conhece o Belém sabe que ele é um cara muito legal, um cara muito da hora, mas, infelizmente, aí não vem tendo tantas oportunidades assim, de fato, né? Ele vai deixar a equipe do São Paulo, até porque ele já foi liberado para buscar uma nova equipe, né? Ele está aguardando apenas essa definição. E o que conta muito também é que o Belém não está com um empresário, né? Ele está basicamente ali sozinho, vamos dizer assim, né? Esperando para definir o seu futuro, né? O que às vezes dificulta muito, né? A possibilidade de arrumar um novo clube, beleza, rapaziada? Então, quero saber a opinião aí de todos vocês sobre essas possibilidades. E galera, finalmente, né, para quem fala que domingo é o primeiro dia da semana, finalmente chegou a semana do jogo do Tricolor Paulista. Depois mais de um mês, quase 2 meses, São Paulo vai entrar em campo nesta próxima quarta-feira. Rapaziada, será realmente muito especial esse retorno. A gente vai encarar a equipe do Atlético Paranaense, que é muito forte. Tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, como eu já comuniquei para vocês no último vídeo. Será um confronto assim muito difícil, né? Mas a gente precisa voltar e conquistar esses 3 pontos, porque senão a situação vai complicar no Campeonato Brasileiro, viu? A zona do rebaixamento, ela tá ali pegando fogo, tá com clubes a beira ali, né, da complicação, vamos dizer assim. Tem Vasco, tem Grêmio, tem Santos, tem Corinthians. São Paulo não tá tão longe assim. Então a situação ela é muito complicada e o São Paulo não pode mais dormir no ponto, porque senão, meu amigo, vai ficar para trás. Vai começar. O São Paulo está muito próximo de oficializar 2 contratações para o sistema defensivo. Os portugueses Domingos Duarte e Aurélio Guta já estão no Brasil e cumprem os últimos protocolos antes da assinatura dos contratos. A intenção da diretoria é realizar o anúncio oficial nesta segunda. Domingos Duarte, zagueiro de 31 anos, desembarcou em São Paulo na última sexta-feira e passou por exames médicos no sábado. O vínculo deve ser válido por 2 temporadas. Já Aurélio Guta, lateral direito de 29 anos, realizou todos os testes físicos e médicos e chega com contrato de 1 temporada. O debate sobre uma possível SAF no São Paulo ganhou um novo capítulo com a apresentação de um modelo que busca equilibrar a entrada de um grande investidor com a preservação da identidade e do patrimônio do clube. A proposta defende que antes mesmo de buscar um parceiro financeiro, o tricolor precisaria promover uma profunda reforma em seu estatuto, antes da criação de uma eventual SAF. O São Paulo precisaria aprovar mudanças estatutárias para separar claramente as funções entre o clube associativo e a empresa responsável pelo futebol. Nesse cenário, o clube permaneceria responsável por preservar sua identidade, mantendo sob sua propriedade ativos considerados estratégicos como o Morumbis, o CT de Cotia, a marca, o escudo, as cores e toda a história institucional. Já a SAF assumiria integralmente a gestão do futebol profissional, operando de forma independente das disputas políticas internas, com administração profissional e regras rígidas de governança.
A proposta também prevê mecanismos como auditorias independentes, conselho de administração profissional e contratos de longo prazo para a utilização da marca do São Paulo. Diferentemente de modelos em que o clube mantém o controle da empresa, a proposta sugere que o investidor detenha entre 70% e 90% da SAF, assumindo a administração completa do futebol. Em contrapartida, o São Paulo conservaria uma participação minoritária e uma Golden Share, uma ação especial que garantiria poder de veto em decisões consideradas estratégicas. Entre elas estariam possíveis mudanças no nome, escudo, cores, hino, sede, venda dos ativos históricos ou alterações nos contratos envolvendo o Morumbis e o CT de Cotia. O objetivo seria permitir liberdade para a gestão do futebol sem abrir mão da identidade centenária do clube. E aí, torcedor, pela breve explanação apresentada sobre o modelo de SAF que o São Paulo poderá adotar, deixe nos comentários o que você achou.